O jornalista e escritor Wanner Matos estará lançando o seu livro O Rapto, nesta sexta-feira, na Câmara Municipal de Carapó, o lançamento da editora Bíblio, né? Nós vamos falar com o Wanner para falar um pouquinho deste livro. Wanner, é o seu primeiro livro, eu queria que você falasse um pouquinho, que é um livro de ficção, né? Olá, Antônio, telespectadores do Dourados News. É um livro de ficção, mas com um pezinho na realidade, né? E, diga-se de passagem, um polêmico experimento social, e o livro também é polêmico, né? Porque o título, né, O Rapto, ele deixa meio que duvidoso, né? Seria um rapto de quê, né? Então é uma ficção baseada em assuntos reais, eventos reais, mas que eu optei por uma ficção para eu ficar um pouco mais na retaguarda. Esse é o seu primeiro livro, é o seu primeiro trabalho? Fala um pouquinho da sua vida literária, Wanner. Como o livro é o primeiro, mas eu já escrevi alguns ensaios, pelo menos 2, né? Escrevi um Sonhos de um Cego de Nascença, que eu não publiquei, e outro sobre a coisa enquanto adjetivos da língua portuguesa. E aí eu preferi agora finalizar uma obra, né? Pegar do início e finalizar. Foram 4 anos de trabalhos, né, dedicados a esse livro, e agora, graças à editora Bíblio, e eu quero aqui fazer menção do meu amigo Rogério, que é o editor do livro, que um profissional muito competente, e conseguiu me ajudar, e nós finalizamos o livro, que agora será lançado sexta-feira. Como é que surgiu a ideia do rapto, dessa história? Surgiu de observar, né? Apesar de ser uma ficção, eu observei o cenário praticamente mundial, brasileiro, vamos falar de Brasil, de muitos andarilhos, dependentes químicos, né? E eu fiquei pensando assim, né? Já pensou se alguém pudesse fazer alguma coisa de forma efetiva por essas pessoas, né? E aí me veio criar um personagem, que esse personagem, como ele não responde criminalmente, então esse personagem, ele observa que essas pessoas, eles são invisíveis da sociedade. Por que invisíveis? Porque ele pensa, quem que sentiria falta hoje se um andarilho sumisse da Praça Central? Estou dizendo a ficção, né? O personagem, né, principal do livro, ele pensa isso, né? Quem registraria um boletim de ocorrência caso um andarilho sumisse da praça? Então ele pensa, já que ninguém, entre aspas, né, ou quase ninguém observa, então eu vou raptá-lo. Então ele rapta esse andarilho, ou esses andarilhos, né, e ele leva para um centro de recuperação clandestino. E lá nesse centro de recuperação clandestino, já que ninguém sentiu falta dessa pessoa, né, na praça, na ficção, então ele vai fazer um experimento social dizendo assim, eu vou recuperá-lo através da leitura. E esses raptados, eles são levados para um centro de recuperação com toda a estrutura, né, de enfermeiros, nutricionistas, professor, e lá dentro eles são obrigados a lerem para poder comer. Ou seja, se ele ler, ele come. E aí ele vai descobrindo, né, o personagem, ele descobre que a cura do corpo vem através da mente. Uma mente curada tem um corpo curado. Por que a demora de 4 anos para concluir? Isso é pesquisa, estudo, como é que foi? Pesquisa, né? Nós descobrimos que no longo, né, conforme a gente vai escrevendo, você vai vendo uma certa dificuldade em alguns termos. A gente foi meio pesado em alguns termos, né? Por exemplo, desova, né? Tem uma parte que eu coloquei desova, ficou meio pesado. Aí eu mandei para uma profissional da área de área social para poder ler, e ela achou, olha, muda isso, muda aquilo. Eu havia posto o nome de cidade real, nome de personagens reais também, e aí no decorrer do processo nós tivemos que fazer toda a mudança e colocar toda a cidade fictícia, né? Todas as cidades e a área geográfica onde se passa toda a trama do livro, e eu precisei fazer alteração. E depois, né, do quase finalizando, eu ainda precisei fazer outras alterações ainda para poder chegar no final, no clímax do livro, que é o fim justifica os meios. Então precisava haver um final que fosse assim impactante para realmente o leitor ele pensar, poxa vida, né? Realmente o fim justifica os meios. E por falar isso, o fim justifica os meios, é o título quase que central do livro. Por quê? Porque esse professor aposentado que resolve construir o centro de recuperação clandestino, ele pensa assim, eu estou errando, eu estou ferindo princípios, leis, éticas, códigos, mas por uma boa causa. Então ele pensa assim,
né? O fim vai justificar tudo que eu estou fazendo. Posso estar errado, posso estar errando, mas eu estou devolvendo para a sociedade andarilhos dependentes químicos recuperados. Bom, fala um pouquinho do lançamento do livro, fazer o convite para as pessoas. Dia 6 de outubro, na Câmara Municipal de Carapó. Todos vocês são os meus convidados especiais. Faço questão até os acadêmicos do curso de Direito, da Psicologia e também da área social, que são 3 áreas que a trama do livro fere, né? De forma intencional, claro. Então é um momento de você discutir e saber, peraí, isso aqui na vida real funcionaria ou não, né? Leia o livro, você vai saber. Então, é sexta-feira, na cidade de Carapó, às 19 horas, na Câmara Municipal de Carapó.